Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao canal Tradição Católica em Foco. Meu nome é Dionísio Lisboa e, como sempre, antes de começarmos os nossos vídeos, eu recomendo sempre a oração do Santo Rosário. O Santo Rosário, como diz Padre Pio, é a arma contra as insídias do maligno e um meio muito eficaz de se encontrar e se obter bênçãos. Por sinal, o Padre Jair Brito, lá do mosteiro, sempre recomenda a oração do Rosário. Sempre, tá bom? E eu comecei, como muitas vezes boa parte do pessoal começa, né, rezando o terço. O terço é uma porta de entrada e o rosário é um amadurecimento, é um progresso. E eu realmente sinto muitos frutos positivos da oração do rosário em minha vida. Do rosário, sem os mistérios luminosos, tá bom? Só os mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos, que Nossa Senhora deu a São Domingos, já, o rosário já definido. Mas ele já era, de certa forma, rezado antes, por isso que o número é Saltério do Rosário, por causa dos 150 salmos, tá bom? E antes de começarmos, pedimos a intercessão e a proteção da Virgem Santíssima, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Causa nostra Letícia, ora pro nobis. São Padre Pio de Pietrelcina, rogai por nós. Santo Antônio de Pádua, martelo dos hereges, rogai por nós. Meus queridos, hoje vamos tratar de um tema que eu acho bem pertinente. Dois temas. Um diz respeito ao último vídeo publicado pelo Padre José Eduardo, com toda aquela aula sobre tradição, né? Toda aquela lenga-lenga que a gente já conhece. Realmente, o que ele fala de tradição, muitas coisas ali estão corretas. Mas a tradição infalível, a tradição da igreja que é infalível. Não o conceito atual de tradição, né? De que o magistério vivo, né, está disseminando, tá bom? Essa tradição de agora... engraçado, não era tradição, agora é um conceito novo de tradição do magistério vivo, que permite, por exemplo, como diz o Lazaroto em seus vídeos, permite que muçulmanos rezem para lá, né? Lorenzo Lazaroto. Ele fala que os muçulmanos utilizam agora a biblioteca apostólica do Vaticano para fazer suas orações direcionadas para Meca, para lá, né? Isso dentro de um templo católico, e o templo católico por excelência, que é a Igreja de São Pedro. Lembrando que na parte subterrânea está o túmulo de São Pedro, de muitos papas que não concordariam com essas coisas. Não concordariam, né? E eu gostei muito desse último vídeo do Lourenço falando sobre isso, essa questão das orações. Quer dizer, o muçulmano, ele deixaria um católico ir para Meca ou para Medina para fazer orações para o Deus uno e trino? Ou, só vengando, um cristão que é dentro de uma dessas cidades, uma vez que ele é descoberto, acho que ele é morto, né? Ele é morto, pena de morte. É muito engraçado, né? Muito interessante isso. Sem contar as misérias que estão acontecendo lá na Nigéria, né? Comunidade cristã, tanto católica como os protestantes, estão sendo realmente mortos. Está havendo um morticínio muito grande lá. Então, mas isso são coisas de radicais, Dionísio? Não. Quem não é radical, dito muçulmano moderado, ele não vai fazer isso, mas ele vai aplaudir, vai achar certo, a lei da Sharia tem que ser implantada e tudo mais, né? Então, a permissibilidade, né, dessas coisas é que deixou com que essa doutrina estranha, esse estranho magistério vivo, adentrasse as estruturas da igreja. E é o modernismo em sua mais descarada expressão. E o Padre José Eduardo concorda. Aí você pergunta, por que ele não ataca essas coisas, como a morte dos cristãos, a utilização da Biblioteca Vaticana, Apostólica Vaticana, como uma espécie de mesquita, em que estudiosos muçulmanos vão lá, porque temos manuscritos antigos do Alcorão. Então,
eles podem ir lá e a gente providenciou um tapete, como disse o diretor da biblioteca, a gente providenciou um tapete para eles fazerem as orações voltadas para Meca. Faça-me, como dizemos aqui na Bahia, faça-me uma garapa. Né? Padre José Eduardo, por favor. Eu vi lá gente elogiando esse tipo de absurdo que ele defende. O que ele defende é modernismo, gente. O único céu que continuistas nos orientam é da boca da onça. Gente, você tem um magistério pré-conciliar, como disseram lá. Você tem um magistério pré-conciliar, que é o magistério perfeito, seguido por Padre Pio, por Santa Teresa de Ávila, por São João Maria Vianney, por Santo Antônio, por São Francisco, por São Bento, por uma miríade de santos, São Benedito, né? Uma miríade e miríades de santos que dizem que aquilo ali na sua vivência, aquilo ali é infalível. E você vê os conceitos, né? A essência do ensinamento depois do concílio é outra coisa. E dizer que é a mesma coisa, gente, é forçação de barra. Não tem como. Pega o Iota Uno, gente. Leia um livro de Romano Amério. Leia um livro de Romano Amério. Por favor. Leia o Catecismo da Crise, do Padre Matias Galdron, Catecismo da Crise da Igreja. Catecismo Católico da Crise. Leiam os erros do Catecismo Moderno, do Centro Dom Bosco. Mas é um livro que não obteve tanto sucesso no exterior. Gente, vocês estão selecionando a mensagem pelo mensageiro. Ainda que eu não concorde com tudo do Centro Dom Bosco, tem algumas coisas que eu discorde. O trabalho que esses rapazes estão fazendo, e juntos com Dom Lourenço, já é um grande passo. E não reconhecer isso é que é ignorância. É cabeça dura. Essa cabeça dura é dura serviço, como eu coloquei no meu último vídeo. Dureza de coração. E também o pessoal que gosta do vil metal. Dura serviço. Um rapaz postou lá no vídeo do padre José Eduardo. Meu pai é protestante, é da igreja AXYZ e eu também sou. Mas a gente ouve o senhor, todas as lives, todos os vídeos que o senhor manda, Padre José Eduardo. Mas é claro, se o Padre José Eduardo é aquele tipo de pessoa que vai num evento pentecostal e canta, Siri canta lá na praia, Siri canta lá Bachúria, queima, fogo. É isso que é o catolicismo de Padre José Eduardo? Eu me pergunto, os senhores concordam com isso? Que isso é catolicismo? Desculpe. E o CDB parece que agora fez também, acho que o Chave Católica, o professor Luciano Pires, ele fez uma resposta muito interessante. Eu até recomendo o Chave Católica. Recomendo. E, gente, e outra coisa, eu vejo Padre José Eduardo teve o descaramento de dizer que seguia dois pastores protestantes. Né? Esse é o tipo de gente que ele diz que tem uma biblioteca reservada só para livros evangélicos que são consultados por ele. É esse o magistério vivo da igreja, que os senhores elogiam, os senhores continuistas elogiam. Os senhores estão fazendo cara de paisagem, como dizemos aqui na Bahia. Os senhores, como eu disse, peneiram com um mosquito e engolem um elefante. Engolem um camelo, um elefante, seja lá o que for. Então, senhores continuistas, vamos abrir os olhos. E outra coisa, por que a tradição católica incomoda tanto os senhores, já que os senhores dizem que é uma parcela ínfima do povo católico e nos chama de cismáticos? Nem Ratzinger nos chamou de cismáticos, nem João Paulo II nos chamou de cismáticos. O fato de se terem sagrado bispos sem jurisdição não é ato de cisma, como Dom Lefebvre fez
lá em 1988. E amparado numa hipótese constante em todos os códigos de direito canônico de 17, de 1917 e o de 1983. Senhores, uma coisa é uma coisa, não pode ser outra coisa, que é o contrário dela. É a regra da não contradição. Então, que igreja é essa que os senhores seguem? É a igreja de sempre, da Roma de sempre, ortodoxa, da Roma que sempre gerou uma miríade de santos, que sempre foi o farol da igreja, que sempre pregou a verdade, que foi sempre querida por todos, em todos os tempos, em todos os lugares? Ou são doutrinas, ou é uma Roma conciliar que espalha doutrinas estranhas? Ah, mas vocês são sede-vacantistas. Nós não somos sede-vacantistas. Ah, mas vocês na prática são. Como nós já dissemos e tornamos a repetir e repisaremos. Um filho que desobedece, um pai de família que manda que esse filho espanque sua mãe, ele está errado? Ele não está, muito pelo contrário, amando a seu pai e amando a sua mãe? Os senhores não têm a correta noção do que é obediência. A obediência não pode ser um instrumento que promova, ao contrário, a desobediência à fé e à doutrina. Porque nós obedecemos antes a Deus do que aos homens. A hierarquia está aí. Deve ser respeitada. Muito embora nesses tempos de confusão, o pessoal do sede-vacantista tenha se espalhado e está se espalhando. Tá bom? Eu posso até não concordar com eles, mas eu vejo uma situação drástica na igreja e a atitude dos senhores neoconservadores está gerando também. Não era só o pontificado de Francisco, que foi o maior promotor de sede-vacantismo. São senhores. São senhores neocons. Em sua cegueira, sua dura cerviz, seu coração empedrado de pedra, de rocha, que não é um coração de carne, que vê os eventos e finge que não estão acontecendo. Ou então que querem vender cursos. Querem só o dinheiro. Eu não sou contra você vender seus cursos. Eu não sou contra você lutar pela sobrevivência e manutenção de sua família, ou então do seu programa, ou do seu canal. O que é errado é os senhores promoverem o erro, ganharem dinheiro com isso e terem o foco dos senhores não é a reta doutrina. Não ser a reta doutrina, mas a mentira neoconservadora. Porque, como disse o Santo Padre São Pio X, de saudosíssima memória, os verdadeiros amigos do povo são os tradicionalistas. Não são os conservadores, não são os liberais, não são os progressistas, não são os modernistas, não é o pessoal da canhota. São os tradicionalistas. Que, graças a Deus, o movimento ainda é pequeno, mas o sinal de alarme dos senhores já tocou. Já tocou. Então a campainha, o alarme, deixa os senhores desesperados. Porque o crescimento da tradição é imparável. Começou pequenininho, né? E agora abraçou boa parte do Brasil. Quase não tem um lugar no Brasil que não tenha missão. A resistência já tem missão espalhada por boa parte do país. Já estão começando, com força. A fraternidade tem seus priorados, né? Também já estão crescendo no Brasil. E realmente a tradição se espraia e os senhores entram em verdadeiro estado de terror. Terror. Os senhores estão apavorados. Primeiro porque veem que o ganha-pão dos senhores da promoção de cursos repletos de erros pós-conciliares será possivelmente comprometida, né? E segundo, os senhores estão sendo desmascarados. E terceiro, o lugar dos senhores vai ser ocupado pela tradição. Então não tem para onde correr.
Vai ter sempre o pessoalzinho, aquele pessoal que não estuda, que não conhece a reta doutrina. Sempre vai elogiar os senhores nas suas caixas de mensagem, dizendo: Padre José Eduardo, que aula magna, que maravilha. Padre José Eduardo, oh, como o senhor soube ministrar tão bem o assunto da tradição e que os tradicionalistas são cismáticos e estão a serviço do demônio. Quanta falta de honestidade, Padre José Eduardo. O senhor, intelectualmente, é um desonesto. Age com desonestidade. Intelectualmente, sim. É muito triste isso. É decepcionante ver um sacerdote agir dessa forma. O senhor prega mentira misturada com a verdade. Absurdos como o encontro de Assis, o senhor não fala. Absurdos como a Pachamama no Vaticano, o senhor não fala. Absurdos como o que está acontecendo na igreja da Alemanha, o senhor não denuncia, que já deveria aquele pessoal todo da igreja da Alemanha estar excomungado, se vivêssemos numa época normal da igreja. E agora, na França, o Museu do Louvre foi invadido para roubaram várias joias do período pós-napoleônico, que pertenceram a pessoas da nobreza e da família de Napoleão, né? Napoleão III, de Maria Antonieta, também tem coisa de Maria Antonieta, tem coisa de Josefine, aliás, que Josefine usou depois que a Maria Antonieta usou, né? Que as joias dela foram dilapidadas pela Revolução. Então, o senhor não aponta o que está acontecendo na Nigéria. Cadê? O senhor fala a perseguição aos cristãos na Nigéria? O senhor não fala. O senhor não fala. E boa parte desses cristãos são neocons. Uma parte é tradicional, outra parte é neocon. Vai à missa de sempre, vai à missa nova. Boa parte do pessoal daquela região ali da Nigéria, 90% dos católicos vão à missa dominical, pelo menos. E sofrem perseguição e morte, são assassinados barbaramente. Eu não vi nenhum meio de comunicação convencional falar disso. São as redes sociais, que graças a Deus existem para isso, para informar, sem deformar muitas vezes. E a França, né? Filha primogênita da igreja, que teve Clovis, né? Batizado por São Remígio, graças a Deus pelas orações de sua esposa, Santa Clotilde. Então, um homem, um guerreiro bárbaro, um franco, né? O Império Romano do Ocidente já tinha caído, já não existiam imperadores no Império Romano do Ocidente. E Clovis, aquele homem de origem bárbara, né? Muitas vezes, provavelmente um homem grosseiro, um homem rude, mas que teve seu coração transformado pelas orações de sua esposa, uma santa. Mas os senhores neoconservadores, apesar de se dizerem católicos, não têm o coração transformado nem por nossas orações, porque o coração dos senhores é de pedra. Os senhores jogam pedra nos tradicionalistas, mas acolhem de bom grado maometanos e protestantes. Essa é a coerência dos senhores. Esse é o apelo dos senhores. Quanta desonestidade, quanta hipocrisia, quantas atitudes absurdas. Rezamos pelas suas conversões, pelas conversões dos senhores. E rezamos para que os protestantes, passando para o catolicismo, passem para o catolicismo tradicional. Não para esse amálgama que os senhores pregam. Que mais famílias católicas numerosas surjam, mais filhos católicos da tradição, mais crianças, meninos e meninas que no futuro serão pais e mães de família, bons sacerdotes, boas religiosas, bons religiosos. Pedimos a Deus, que faça com que essas famílias da tradição frutifiquem, mais crianças sejam educadas na tradição. Aproveitando o gancho, aqui está, senhores, o material do Instituto São Carlos Borromeu. Eles deram uma rebaixada muito grande no preço, está em promoção. Aproveitem porque vai passar, tá bom? Vou deixar, como sempre, o link aqui na descrição, tá bom? Material maravilhoso. Latim, pro nível ouro. Latim. Tem os 3 níveis, né? Bronze, prata e ouro. No ouro tem latim.
Mas nos demais tem. Esse aqui é do primeiro ano do ensino fundamental. Meu filho de 6 anos está usando. Estou usando aqui com ele, fazendo também a catequese comigo aqui. Inclusive com o Catecismo Maior de São Pio X. Tá bom? O Catecismo Maior de São Pio X está aqui também. Então, meus queridos, aqui o Instituto São Carlos Borromeu. A França, meus queridos, passa por toda essa situação de total insanidade. Total insanidade. E nos seus tempos áureos, o francês, a língua francesa, ela se espalhou pelo mundo. Muitos dos nossos avós e pais que tiveram uma educação anterior às mudanças que, infelizmente, destruíram boa parte da educação atual, foram educados na língua francesa e sabiam latim. Sabiam latim. O latim ajudou as pessoas a raciocinar. Ensinou as pessoas a escreverem bem. Ensinou as pessoas a contarem bem. Fazerem contas. Escreverem. Até na música. O Instituto São Carlos Borromeu também tem música aqui, gente. Música de crianças. Música cantinho. Isso aqui é para criancinha. Até o 3º ano do ensino médio tem coisa boa, viu, gente? Então o Instituto São Carlos Borromeu ensina realmente, eles têm uma plataforma maravilhosa que vocês podem também ter acesso ao material digital e aulas lá também, tá bom? Basta vocês também colocar, para terem um desconto agora de R$40, que o preço baixou muito, o desconto de 5%, cessou por enquanto. Então vocês botam lá Tradição 40. Então, meus queridos, é esse tipo de educação que nós queremos. Com professores realmente pessoas empenhadas e comprometidas com a fé católica. Pessoas que produzam material desse nível. Eu não tive esse prazer de ter esse tipo de educação. Eu tive que buscar. E eu tenho que dar. Muitas vezes eu tenho que ser o contraponto ao que meus filhos aprendem na escola errado. Eu que sou o contraponto, porque eu não faço homeschooling. Eu acho até que quem quiser fazer, faça. Eu não discordo, não. Muito pelo contrário. Tá bom? É porque é complicado você ter seus filhos hoje em dia nos estabelecimentos de ensino normais, contemporâneos. Nem nos ditos colégios católicos. Você colocar seu filho no colégio católico de hoje é ter a certeza que seu filho vai perder a fé. E aí eu tenho que ser o contraponto aqui em casa. Vocês também têm que ser o contraponto de vocês aí. Tá bom, meus queridos? E voltando à França. A França vai ser duramente castigada, porque abandonou o seu primeiro amor, abandonou o Nosso Senhor. Toda hora uma igreja é queimada na França. Não tem mês que uma igreja católica não seja queimada. Isso quando não se torna o quê? Bar, academia, clube de dança, biblioteca, hotel. Esse foi o destino da Europa. E pior do que a morte de bilhões de pessoas é que esses bilhões de pessoas percam a sua alma. A sua alma. A morte física é apenas uma sombra para dizer ao homem, olhe, você é limitado. Você não é infinito, você é finito. E o pior é a morte, a segunda morte. É ir para o inferno. E Nossa Senhora, em Fátima, deixou patente que o inferno existe. Você pode vir aqui nesse canal dizer que não existe, não acreditar. Que Deus é este, que é tão bom que criou o inferno? Não foi Deus que criou o inferno. A criação do inferno foi criado pelos nossos pecados. Não foi Deus que criou o inferno. E por uma exigência, sim, da justiça divina. Porque o mesmo Deus que é infinitamente misericordioso, ele é infinitamente justo. E agora só se prega o Deus misericordioso, o Deus infinitamente bom, o Deus que é aquele pai que passa a mão na cabeça do filho para todos o tipo de transgressão que o filho faça, cometa. Isso não é o Deus em que eu acredito. Eu acredito num Deus uno, trino, eternamente bom, infinitamente justo, que mandou seu Filho para nos resgatar. E esse foi o maior presente que Deus nos deu. E depois desse grande presente,
que é o maior de todos os presentes, é nos dar salvação, não esperem outro presente. Agora é só ladeira abaixo. Até o momento que houver a restauração, na qual eu acredito. Muitos não acreditam. Isso aí não é dogma, você não acreditar que agora vai ser o fim do mundo ou vai ser depois. O importante é que você vai acreditar que Jesus Cristo volta. E o fim dos tempos começa lá na ressurreição de Nosso Senhor e vai até a sua consumação. Que é o fim do mundo. O fim dos tempos não é o fim do mundo. Estamos imersos no fim dos tempos. E o fim do mundo ainda está lá para a vista, lá para frente. Porque muitos dos sinais que Jesus nos deu, e as Sagradas Escrituras e Nosso Senhor falou, ainda não aconteceram. Principalmente a conversão dos judeus. Isso ainda não aconteceu. E vai acontecer. Isso aí é certo. É praticamente um ensino infalível da igreja. Antes do fim do mundo, os judeus vão se converter. São Paulo fala isso nas Sagradas Escrituras. E o próprio Cristo, ele dá suas pinceladas nisso também. Jerusalém rejeitou Nosso Senhor. Mas um dia Jerusalém vai dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Tá bom? Bem, meus queridos, é isso. Vou me despedindo aqui. E se você gosta do conteúdo do meu canal, por favor, para que vocês possam ter mais vídeos e possamos discutir mais temas a respeito da tradição católica e da Igreja Católica. Então, quem quiser, por favor, ajude. Eu também vou deixar aqui um QR Code para vocês, meus queridos. E quem puder ajudar, fico muito agradecido. Quem não quiser ajudar ou não puder ajudar materialmente, oração, gente. Oração por este canal, por minha família, por mim, para que a gente possa continuar nessa caminhada. Amanhã é domingo, dia de missa. Semana sem missa é semana sem graça. E é pecado mortal não ir à missa. Tá bom? Então, vocês que estão aí perto de uma missa tradicional e não vão, cuidado. Cuidado. E vocês que não estão perto, mas têm condições de rachar um combustível, de rachar uma van, aluguel de uma van, de um carro grande, ou outra forma, olhem e observem, porque a missa, que é agradável aos olhos do Senhor, é a missa de sempre. A chamada missa tridentina, ou missa damaso-gregoriana, ou a missa de sempre. Tá bom? Missa nova não. Meus queridos, um grande abraço a todos. Deus abençoe a cada um de vocês. E continuem, por favor, quem está contribuindo com o canal do Padre David, para que ele reine, com o canal do Padre Fábio Calixto. Muito obrigado. Continuem. Quem puder ajudar, ajude. E é isso. Despeçam-me por aqui. Um grande abraço. Até a live que eu vou fazer daqui a pouquinho, às 8h30, aqui nas próximas horas. Salve Maria, viva Cristo Rei. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Causa Nostra Letícia, ora pro nobis. Tchau, gente.